Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: a justificação pela fé e a paz com Deus. O subtítulo, né? Aí nós temos: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da minha mensagem hoje é efeitos, da justificação. Você pode chamar de efeitos da justificação, consequências da justificação, ou então as bênçãos da justificação. Aí fica a seu critério. Você precisa se lembrar que nós temos estudado aqui a carta de Paulo aos Romanos. E agora nós chegamos aqui no capítulo 5. Você se lembra que esta divisão que hoje nós possuímos, de capítulos e versículos, vem ali na Idade Média. Antigamente não existia isso. Isso veio para facilitar a nossa compreensão aí do texto sagrado e para você também achar o texto de maneira mais prática, Imagine você com um rolo tentando achar ali a passagem que está sendo lida no culto. Então esta divisão vem justamente aí para facilitar todo o nosso trabalho. E quando nós lemos aqui a primeira palavra, portanto, Paulo continua: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta palavrinha aí, portanto, ele liga tudo o que foi dito anteriormente, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 4, quando Paulo diz isso, ora, portanto, ou na revista atualizada diz, pois, justificados pela fé temos paz com Deus. Esse versículo, ele liga esse versículo, que Paulo vai tratar do capítulo 5 em diante, a tudo o que Paulo havia dito desde o capítulo 1 até o capítulo 4. E o que Paulo tratou durante aí? Primeiramente, Paulo foi demonstrando que o homem pecou, o homem se distanciou de Deus, e a ira de Deus está sobre ele. Todos estão debaixo da ira de Deus. Este é o estado do homem sem Deus. Ele está debaixo da ira do Senhor. E Paulo, então, ele faz aplicação tanto a judeus, com aquele povo que dizia ter a lei de Deus, e de fato eles tinham, diziam que temiam a Deus, mas muitos não temiam o Senhor. O povo que se intitulava povo de Deus, Paulo diz, vocês também estão debaixo da ira de Deus. Paulo olha para os gentios e diz exatamente a mesma coisa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que o apóstolo está tentando mostrar nesses 4 capítulos, principalmente até a metade do capítulo 3, precisamente ali no versículo 20, é justamente mostrar que o homem é pecador, completamente depravado, do mais novo ao mais velho, das plantas dos pés ao alto da cabeça. Não há nada de bom em nós mesmos quando se trata acerca da salvação. Nós não podemos oferecer nada para Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, até o versículo 20 do capítulo 3, ele mostra de forma bem cirúrgica isso. Todos são pecadores, todos são depravados, e não há como o homem se salvar. E aí, então, do versículo 21, Paulo começa a anunciar a justificação pela fé em Cristo Jesus. Os sermos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo ele para e dá 2 exemplos que nós estudamos aos domingos, que é o exemplo de Abraão, que é conhecido como o pai da fé, e as pessoas tinham uma estima com Abraão, com o seu nome, da mesma maneira como tinham com o nome de Davi. E Abraão diz então, Paulo diz, Abraão foi salvo porque ele creu. Porque o judeu ele dizia, não, Abraão foi salvo porque ele cumpriu a lei de Deus. Todos nós nos lembramos que a lei de Deus ela vem 430 anos após Deus dizer que Abraão havia sido salvo, ou seja, ele creu em Deus, por isso foi justificado. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6. Então Paulo mostra na Escritura, no Antigo Testamento, para que todos os judeus compreendam. O que eu estou falando para vocês, que quando eu digo que Abraão foi salvo pela fé, é porque está na própria Escritura de vocês. Foi Deus quem disse isso acerca de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. A diferença dos nossos irmãos do Antigo Testamento para nós do Novo Testamento é apenas uma. Eles olhavam, os irmãos do Antigo Testamento olhavam para frente. E tudo convergia para o Messias que viria.
para aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Nós olhamos para trás, há 2000 anos, o nosso Senhor veio, ele foi pendurado no madeiro, foi cuspido, humilhado por conta do meu pecado e do seu pecado. Todos foram salvos pela fé, todos são salvos pela fé em Cristo Jesus. Ninguém pode ser salvo com base em seu próprio mérito. Haja visto, como eu tenho dito, você não consegue amar nem sequer o seu próprio filho da maneira que você deveria amar. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. As pessoas perguntam, por que há tanta falta de paz na terra? Por que o homem vive desta maneira? A resposta o apóstolo Paulo nos dá de forma bem clara aqui na carta de Paulo aos Romanos, do começo da epístola até o capítulo 3. O homem é pecador. O homem transgrediu a lei de Deus. Você pecou contra um Deus que é santo, santo e santo, como diz a Escritura. O homem transgrediu a lei do Senhor. Ou seja, ele travou uma guerra para com o seu Criador. O seu Criador havia dito que ele não deveria pecar. Se pecasse, certamente morreria. E o homem simplesmente negligenciou a voz de Deus. E diante desta batalha que nós iniciamos, por conta do nosso abandono a Deus e às Sagradas Escrituras, nós temos uma resposta da parte de Deus para os nossos pecados. Ou seja, o homem está sofrendo e não há paz na terra, justamente porque o homem está em pecado. E por conta disso ele está em uma briga com o seu Deus. E Deus não arredou o pé desta briga. Como Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o homem prefere sufocar a verdade. Não é que ele não conhece a verdade, ele prefere sufocar a verdade porque ele ama a mentira. Este é o grande problema do homem sem Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. Esse é o maior problema da humanidade. O homem sem Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Quando nós falamos de evangelização, muitos eles gostam de evangelizar da seguinte maneira. Eles olham para os ímpios, talvez você possa ser assim. Ele olha para os ímpios e diz, ei, você tem um vazio no seu coração. Você tem um vazio no seu coração que somente Jesus pode preencher. Jesus vai tirar a tristeza do seu coração. Isso não está 100% errado. Não está errado. 100% errado não está. Mas nós temos que anunciar o evangelho da maneira correta, como Paulo fez aqui. Se você percebeu, se você leu a carta de Paulo aos Romanos, há uma maneira correta de evangelizarmos. E a maneira correta de evangelizarmos é o seguinte, é nós olharmos para os homens, para os ímpios, a todos aqueles que estão sem Deus e dizer, o seu problema não é financeiro, o seu problema não é conjugal, o seu problema não é emocional, o seu problema é porque você está longe de Deus. E a ira de Deus está sobre você. Se você não se arrepender dos seus pecados, o que resta é tormento, angústia, uma vida completamente desgraçada, não apenas nesta vida, mas também na eternidade. Porque se não houver arrependimento, o homem está condenado a uma eternidade de sofrimento. Ou seja, você precisa anunciar que ele está numa posição de inimizade contra Deus, como Paulo vai dizer aqui em Romanos 5, versículo 10. Que o homem sem Deus, ele é inimigo de Deus. Ele é odiadores de Deus. Assim descreve a humanidade. Ah, pastor, os homens não odeiam a Deus. Ora, pare e pense você, nós. Quantos anos demoramos para aceitar um convite para estarmos num culto como esse? Quantos anos você zombou de crentes, de cristãos que convidavam você para cultuar a Deus? Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós odiávamos a Deus. Constantemente eu ouço ímpios, preocupados com macumba, outros olho gordo, Não dá nem para saber o que é olho gordo, O obeso, olho obeso, Mas aí eles estão preocupados, Eles vêm preocupados me perguntar, pastor, e aí, macumba pega? Eu sei que a pessoa não é cristã, eu sei que não se arrependeu dos seus pecados, você é um ímpio. Aí o que eu digo é o seguinte, não se preocupe com a macumba. Não se preocupe. Você deveria se preocupar com Deus, porque você é inimigo de Deus. E a ira de Deus está sobre você. Este é o seu maior problema. Não se preocupe com a macumba. Você está debaixo da ira de Deus, não teria lugar pior para você estar. Pois a mão de Deus está pesando sobre você.
Ou seja, se nós evangelizarmos da maneira correta, ou seja, mostrando a real condição do homem, do ser humano, que é pecador, completamente maligno e depravado das plantas dos pés ao alto da cabeça, que ele é inimigo de Deus, que ele está debaixo da ira de Deus, pode ter certeza que irá surgir perguntas certas. Ou seja, se eu sou inimigo de Deus, não há nenhum outro meio pelo qual eu possa ser salvo. Eu não posso fazer nada para ser salvo por mim mesmo. E eu me levantei contra esse Deus que declarou que a sua ira está sobre mim. O que eu vou fazer? Como eu posso ficar em paz com esse Deus? A resposta está aqui em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Só há um meio de um homem ser declarado justo, sem culpa, diante de Deus, por meio de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e não pelas nossas obras, não por aquilo que nós podemos apresentar a Deus. O interessante é que aqui no versículo 2, não é o meu tema hoje eu vou falar apenas de um efeito da justificação, que é a paz. Mas antes de falar do efeito da justificação, nós precisamos lembrar o que é justificação, ou conhecer o que é justificação. Mas antes de conhecermos o que é justificação, há um ponto interessante aqui no verso 2 que diz assim: por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. O que é esta graça? O que Paulo estava falando? Era justamente estar em paz com Deus. Pela fé, nós obtivemos paz com Deus. Esta é a maior bênção do cristianismo. Esta é a maior bênção do Evangelho. As pessoas estão preocupadas com carro, dinheiro e prosperidade. A maior bênção do cristianismo não é o que Deus pode te dar, acrescentar coisas ou te abençoar financeiramente. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. Não sei se você se lembra, mas em 2008, eu acho que ela ainda corre, salta, melhor dizendo, né? Não sei como que está a carreira dela. Mas existia uma moça chamada Maureen Maggi, e ela competia com salto à distância. E aí, em 2008, ela foi saltar em Pequim, e a filha dela tinha 4 anos de idade na época, não sei se você se recorda disso. E a Maureen, então, saltou, e obteve ali a conquista da medalha de ouro. E neste exato momento, em meio àquela euforia, transmitiram ao vivo a filhinha dela, juntamente com o pai, aqui no Brasil, se não me falha a memória. E aí, então, ela acabado de conquistar a medalha de ouro, a filhinha olha para ela em rede nacional e diz: mamãe, eu queria a de prata. Isso aí caiu, né? Todo mundo ficou extasiado, né? Uma menina de 4 anos falando que ela queria que a mãe ganhasse uma medalha de prata. Ou seja, ela não tinha noção dos valores. Uma criança não tem noção dos valores. O que isso tem a ver conosco? Muitos têm a mesma atitude que a filha desta mulher. Quando nós dizemos o que Cristo fez na cruz por eles, quando nós anunciamos aquilo que Cristo fez na cruz por nós, pecadores, malignos e depravados, quando nós anunciamos esta verdade, que Cristo, por meio daquilo que Cristo fez, Ele abriu acesso para nós com o nosso Deus, sabe o que eles dizem? Mas eu queria apenas um carro. Quando você diz: olha, se Cristo não tivesse vindo ao nosso encontro, nós jamais poderíamos subir até Deus, nós estaríamos condenados a uma eternidade de sofrimento. Aí eles dizem: mas eu queria um emprego, eu só queria uma casa própria. Porque eles não têm noção do que Cristo fez por eles. Eles não têm noção do que Cristo fez por nós. Então, meu irmão, se um pregador ou um cristão, ele não é consumido por esta verdade da justificação pela fé, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, há uma grande probabilidade desta pessoa não ter conhecido a Cristo. Se um pregador ou um cristão não é consumido pela doutrina da justificação pela fé, o inocente morrendo pelo pecador, há uma grande probabilidade de ele não ter visto Jesus. Por que nós temos inúmeros pregadores hoje que só falam sobre cura, dinheiro e prosperidade? Porque há uma grande probabilidade dele não ter nascido de novo. Sim, mesmo sendo um pastor. Há uma grande probabilidade dele não conhecer
a Cristo. Porque senão ele propagaria esta verdade que é extremamente importante e maravilhosa para nós. Se o que move o seu coração não for esta verdade, ou seja, eu fui reconciliado com Deus, porque isso deveria ser a sua motivação ao vir um culto como esse. Para você vir um culto como esse, a sua motivação deveria ser o quê? Um ato de gratidão para com Deus, por aquilo que Deus fez por meio de Cristo na cruz do Calvário. Isso deveria ser a sua motivação todos os dias ao se levantar pela manhã. Viver uma vida que glorifica a Deus por meio daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Você não merecia, nós não merecíamos. Nenhum de nós aqui merecíamos. Merecíamos a morte e o inferno. Mas aí se você se lembra daquilo que Cristo fez, que você foi reconciliado com Deus por meio daquilo que Cristo fez, isso deveria incendiar o seu coração. Se isso não incendiar o seu coração, há uma grande chance de você não ter nascido de novo. Há uma grande chance de você estar aqui ou em qualquer outra igreja e não ter nascido de novo. Esse é um fato. Nós estávamos aqui na oração esta semana e aí cantou no rádio ali uma canção antiga que fala sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma canção maravilhosa, antiga, um hino antigo, mas verdades que vão incendiando o nosso coração. Se você ouve uma canção que diz o quanto que você é pecador, depravado, que a graça de Deus te alcançou, e isso não incendeia o seu coração, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo. Há uma grande probabilidade. Muitos eles têm o seu coração aquecido apenas quando ouvem coisas do tipo: ei, sua bênção está chegando, hein? Se prepare, Deus vai te honrar perante os seus inimigos. Muitos têm o coração aquecido quando eles ouvem algo do tipo: Deus está com você, varão. Deus vai te levantar, você vai ser um sucesso neste mundo, vai ser prosperidade para todos os lados. Eu quero te dizer, se o teu coração só queima quando você ouve coisas como esta, há uma grande possibilidade de você não ter nascido de novo. Pois até o coração de ímpios, vão se incendiar quando ouvirem algo do tipo: que Deus está com eles, que a bênção de Deus estará sobre eles e que eles vão avançar e serão um sucesso. Até ímpios terão o seu coração aquecido diante de palavras como essa. Então, por isso, se lembre, a maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. Nós não podemos nada sem Deus. Como lá em Atos diz, Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós não temos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Efésios capítulo 2, verso 12, Paulo vai dizer: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. Qual é a consequência de estarmos longe de Deus? Sem esperança e sem Deus no mundo. Este é o estado do homem sem Deus. Ele vive sem esperança, totalmente perdido neste mundo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 23, Paulo diz assim: pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. De um lado você tem os judeus pedindo sinais, de outro você tem os gregos pedindo sabedoria. E Paulo diz: nós pregamos a Cristo, anunciamos um Cristo crucificado. Você pode ter em um lugar sinais, milagres, e mesmo assim o evangelho não está sendo pregado ali. Você se lembra que Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você pode estar num lugar onde tem sinais, tem milagres, e não estarem pregando o evangelho. A Escritura diz que os falsos mestres, os falsos profetas, iriam realizar grandes milagres. Você já notou que quando Jesus curava alguém, o que ele fazia? Ele mandava a pessoa tocar trombeta? Não, na maioria das vezes ele falava: olha, vai quietinho, não fala para ninguém. Fala para ninguém. Você pode ter sabedoria e não estar pregando o evangelho. Este é um grande problema que nós temos hoje. A pessoa ela pode até ter uma sabedoria até bíblica, está ensinando alguns princípios bíblicos e mesmo assim não estarem pregando o evangelho. Por exemplo,
Porque nós adoramos princípios, né? Princípios de prosperidade, princípios de relacionamento, princípios para ter a bênção de Deus, princípios para inúmeras coisas da vida. Agora, debruçarmos na Escritura, nos alimentarmos da Escritura, poucos querem isso. Aí você pode estar num lugar e a pessoa pregar sobre finanças. E ele pode até pegar um texto bíblico, um princípio bíblico, para ensinar isso a você. Como, por exemplo, você se lembra quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Você se lembra o que aconteceu? Após todos serem alimentados, o que Jesus fez? O que Jesus ordenou que eles fizessem? Ei, juntem tudo o que sobrou. Ou seja, não desperdicem nada. Aqui está um princípio para você prosperar em sua vida. Não desperdiçar. Mas muitos não conseguem fazer isso. Então o cara ele pode pegar um princípio espiritual e bíblico como esse, e mesmo assim ele não anunciar o evangelho do reino dos céus. Nós temos outra doutrina que é bíblica, como por exemplo, o amor ao próximo. E mesmo assim ele está falando do amor ao próximo, e o evangelho não está sendo pregado. Não tem a doutrina da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande exemplo é Gandhi. Gandhi amava os ensinos de Cristo, como, por exemplo, amar os inimigos. E, de fato, ele praticou isso. Mas Gandhi, ele adorava os princípios de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Ele se identificava com os ensinos de Jesus. O mais aí é amar o inimigo. Mas quando se tratava de Cristo como Deus, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós numa cruz do Calvário, Gandhi dizia, eu não posso conceber essa ideia de que um homem veio para me salvar dos meus pecados. Isso é uma ideia inconcebível. O que eu quero dizer com isso? O mundo não liga quando você fala de sabedoria bíblica. O mundo não liga quando você pega princípios bíblicos de prosperidade, princípios bíblicos para falar de relacionamento. Mas o mundo odeia quando você anuncia a doutrina da justificação. O mundo odeia quando nós anunciamos a doutrina da cruz de Cristo, que todos pecaram, que todos são inimigos de Deus. Então o mundo não odeia quando você fala com sabedoria de outras coisas, mas quando você anuncia a cruz de Cristo, eles ficam completamente furiosos diante desta doutrina. E Paulo ele vai nos dizer o que é esta cruz de Cristo em 2 Coríntios 5,19. Pois ele diz, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Você notou aqui? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e deixou para nós a mensagem da reconciliação. A grande mensagem do Evangelho não é te ensinar a como ter uma vida boa aqui nesta terra. E hoje muitos líderes religiosos têm perdido tempo ensinando isso. A grande mensagem do Evangelho não é te ensinar a como viver bem nesta terra. Não é te ensinar apenas princípios de prosperidade no seu trabalho, princípios de relacionamento. A grande mensagem do Evangelho é anunciar que você estava perdido, que todos nós estávamos perdidos, que nós éramos inimigos de Deus, odiadores de Deus, e que a real condição do homem é que ele merece a morte e o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho, e conclui-se dizendo que Cristo veio até nós, para nos salvar dos nossos pecados, porque nós não poderíamos subir até Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Tudo mais que acontece em nossas vidas, nossos relacionamentos, nosso casamento, nossa vida profissional, tudo mais é cortesia. O maior valor é Cristo. E a cruz de Cristo, ela só tem sentido para quem realmente se enxerga como pecador. A cruz de Cristo só tem sentido e propósito, significado, para aquela pessoa que ela compreendeu, ela teve os seus olhos abertos, que ela é pecadora, que ela é miserável, que ela é desgraçada, e que sem Deus ela está perdida. Somente estes ficam fascinados com a doutrina da justificação pela fé. Somente estes ficam fascinados com a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque todos os dias você se levanta, olha no espelho e você se lembra. Eu era um inimigo de Deus. Eu odiava a Deus.
Eu transgredi todos os mandamentos dele. E Deus é tão misericordioso que enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. E a graça dele me alcançou. Então, por maior que sejam os problemas, por maior que sejam as dificuldades, você se lembra, Deus é bom. Deus é maravilhoso. E você fica completamente maravilhado ao se lembrar da cruz e da doutrina da justificação pela fé. John Wesley, ele dizia que a justificação pela fé é o verdadeiro segredo da força do protestantismo. A justificação pela fé é o verdadeiro segredo da força do protestantismo. Lutero dizia, a justificação pela fé somente é um teste de uma igreja firme ou decadente. Você quer saber se aquela igreja é realmente firme, solidificada, é se ela propaga aí a justificação somente, ou seja, a justificação por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se você prestou atenção, Paulo só vai falar da graça de Deus após ele falar da lei de Deus. 3 capítulos e meio falando que o homem é pecador, é depravado, e mostrando a lei de Deus, que vem exatamente para mostrar que eu e você somos pecadores, somos falhos e somos depravados. Paulo não começa como muitos dos evangélicos hoje, ao pregar o evangelho. Paulo não olhou para as pessoas e disse, ei, Jesus te ama, hein? Fez coraçãozinho para eles. Não. Paulo não olhou para eles e disse, olha, Deus vai tirar a angústia dos seus corações. Não. Sabe como que Paulo começa a pregar o evangelho? Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Foi exatamente assim que ele começou a pregar o evangelho. Como já disseram, pregar o evangelho é 90% falando da lei de Deus e 10% da graça de Deus. A grande mensagem do evangelho não é paz com o seu marido ou com a sua esposa, mas é paz com Deus. É paz com Deus. Esta é a grande mensagem do evangelho. Não é resolução dos seus problemas, mas é a resolução do seu maior problema. Essa é a mensagem do evangelho. Não é que Jesus vai resolver os seus problemas conjugais, financeiros ou outros, mas é anunciar que Jesus veio para resolver o seu maior problema, porque você era inimigo de Deus, você odiava Deus, e a guerra estava declarada. A ira de Deus estava sobre você. Este era o seu maior problema. Às vezes os casais vêm perguntar, né, problemas em relacionamento, ímpios mesmo. Aí eles vêm perguntar e eles querem regrinhas de como resolver os problemas no relacionamento. Princípios, né, de comunicação. Eles querem que você ensine, olha, volte para a sua casa, perdoe, fale bonito, fale isso com cuidado, com cautela. Mas isso não resolve o problema. Isso não vai resolver o problema. Pode durar alguns dias ou alguns meses, mas esse não é o problema. A resolução qual é? Sabe qual é? Como eu sempre digo, arrependa-se dos seus pecados, porque este é o seu maior problema. Os seus relacionamentos estão fracassados, estão destruídos, é justamente porque você é inimigo de Deus, você está longe de Deus. E se você tem um problema com Deus, todos os seus demais relacionamentos também sofrerão este problema. Mas por quê? Ora, como que você vai amar por si só, da maneira que você deve amar? Como que você vai perdoar? Como que você vai caminhar junto? Você só pode amar alguém se você estiver conectado em Deus. Porque Deus é amor. E Ele pode nos conceber isso. Nós não conseguimos por nós mesmos amar os nossos próprios filhos, como eu tenho dito aqui. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o amor tudo suporta. Nós não suportamos muitas vezes os nossos próprios filhos. Então nós não amamos da maneira que Deus diz que nós devemos amar. Então o grande problema do homem é que ele está em pecado, ele está longe de Deus. Se você não se reconciliar com o Senhor, você está perdido. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Até o capítulo 3, no verso 20, Paulo está destruindo, e também aqui no capítulo 4, ele está destruindo a segurança que o homem tem de que ele será salvo. Porque o homem acha que é bom. A humanidade se acha assim. Num país como o nosso, as pessoas não se declaram ateus. Alguns, a minoria, se declara ateu. A maioria se declara cristão. E é mentira. Como que eu sei? Olha a podridão que é o nosso país. Você pega o estado do Rio de Janeiro, acho que o maior número de evangélicos está concentrado ali.
olha a podridão daquele estado. Você acha mesmo, se fosse um povo que temesse ao Senhor, que buscasse a Deus, se a nossa nação realmente se levantasse como um povo que adora a Deus, que cultua a Deus de verdade, você acha que estaria nessa podridão que nós estamos? Claro que não. Em meio a tanta perversão? Não. Você quer a prova de que o ser humano ele se acha bom? Preste atenção. Você olha para a pessoa, é um ímpio, ele está vivendo uma vida depravada nos seus pecados, ele sabe que é errado, e mesmo assim, ele fica tranquilo. Se ele morrer hoje, ele acha que vai ser salvo. Ele acha que ele vai para o céu. Por isso ele continua tranquilo em seus pecados. Por isso. Sabe por que ele continua tranquilo? Porque ele acha que ele vai para o céu, ele não vai para o inferno. Afinal, ele é uma boa pessoa. Ele é um trabalhador, ele é honesto. Uma pessoa de sucesso aos olhos deste mundo. Como que ele vai para o inferno? Ele não matou, ele não roubou, ele não se prostituiu. Aí ele se compara com o maníaco do parque, se compara aí com pessoas que são a escória da humanidade. Aí eles se acham melhores do que esses homens. E mais uma vez eu te digo, você quer se comparar com alguém? Compare-se com Cristo. Não se compare com a sua esposa. Não se compare com o seu esposo. Não se compare comigo. Olhe para Cristo. E se você tiver peito para dizer, eu vou para o céu mesmo olhando para Cristo, eu sou bom mesmo olhando para Cristo, você deve abrir os seus olhos que você está com um sério problema. Se você, ao olhar para Cristo e achar que você ainda é merecedor de alguma coisa, que você é uma pessoa boa, vocês têm um grande problema. Romanos capítulo 3, verso 10, Paulo diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Em Romanos 3, 23, Paulo dá um checkmate e ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores. Todos são pecadores. Certa vez um homem havia acabado de perder o seu pai, e ele era jovem ainda, perdeu o seu pai, e após enterrarem o corpo do pai, descer à sepultura, ele se enfiou nas bebidas e trilhou caminhos tenebrosos. E sabe o que ele dizia? Que ele estava trilhando aquele caminho de morte por conta do pai dele ter falecido. E ele usou isso como uma desculpa por longos e longos anos. E todos acreditavam que realmente ele estava naquele caminho porque ele sofreu. E aí então um dia Cristo o resgatou, ele se converteu, e aí então ele traz a verdade a todos. Aquilo usou apenas como uma desculpa para fazer o que realmente o coração dele desejava. O coração dele desejava ir para a lama, ir para as bebidas e para caminhos tenebrosos. Ele apenas usou o luto, a perda do pai, como uma desculpa para os seus pecados. E o que Paulo está fazendo aqui é exatamente isso, convencer o homem que ele é pecador, ele é completamente depravado, e é por isso que o Espírito Santo de Deus tem que vir para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. O que Paulo quer que nós cheguemos aqui é ao que ele vai dizer no capítulo 7. Miserável homem que eu sou. Após nós compreendermos a lei de Deus, que nós não podemos nos salvar, e então é claro que nós vamos chegar nesse estágio. Eu sou depravado, eu sou miserável, o que eu vou fazer? Que isso tem a ver conosco? Você é fruto de suas escolhas. Você não é fruto do meio ou não é fruto da sociedade. Você está da maneira que você está porque você escolheu isso. Se você trilhou caminhos tenebrosos, você não pode usar isso, jogar isso na culpa dos outros, nos ombros de outras pessoas, de seus pais ou na perda de seus pais. Você não pode jogar a desculpa porque os outros te abandonaram ou porque você é fruto de um ambiente completamente perdido. Você está onde você está porque você escolheu, porque nós nascemos mal. Nós somos podres, nós somos depravados. E em hipótese alguma eu quero diminuir a sua dor ou o seu sofrimento. Mas você precisa compreender, você é fruto de suas escolhas. Pois só aí, quando você realmente percebe que eu sou um pecador, um depravado, que nós vamos de fato, a graça de Deus e a justificação pela fé vai ter sentido nas nossas vidas. Somente após você perceber isso, eu sou depravado, eu sou maligno, aí então a justificação pela fé, a graça de Deus terá sentido para mim e para você. Porque somente após Paulo gastar capítulos falando de que nós somos podres, que então ele vai dar a solução para a humanidade, que é a justificação pela fé. Por que Paulo faz isso? Meu irmão, o doente só entende o valor do médico e do remédio ao saber a sua real condição.
Se você pega, por exemplo, uma pessoa com câncer, e ela não sabe que ela tem um câncer, e você diz a ela, olha, você precisa tomar esses remédios aqui, para que você fique curado. O que ela vai dizer para você? Não, não preciso disso. Estou bem. Fisicamente eu estou bem. Mas ela não sabe que por dentro ela está completamente contaminada com o câncer. Então ela não vê a necessidade de tomar aqueles remédios, porque ela não sabe da real condição. É exatamente isso que acontece com o homem. Da mesma maneira, o homem só dará valor ao remédio a partir do momento que ficar comprovado que ele está doente e que esta doença o levará para uma vida de tormento, se não houver arrependimento de pecado. Então é somente assim quando nós provarmos que o homem ele está doente, ele não pode se salvar, e se não houver arrependimento ele está condenado, somente aí que ele então entenderá e dará valor ao remédio, que é o remédio que Deus dá para a humanidade. O remédio que Deus dá à humanidade se chama a justificação pela fé. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Não são filosofias que são pregadas pelo mundo. Não são 3 passos para a eternidade. Não são também campanhas como nós vemos hoje. Pessoas pagam por um terreninho no céu. Certa vez, um rapaz prestando um serviço a nós, e a sua avó veio a falecer, e ele disse o seguinte: nós fomos entrar na casa de minha avó para limpar, tirar as coisas e doar, e nós achamos vários carnês ali, de uma determinada comunidade, onde a senhora pagou pelo terreno no céu. Eu sei que a soma do carnê, ele deu 13,5, cara. Eu falei, rapaz, mas que terreninho caro, hein? Que terreninho caro, hein? Então, não é isso, não é pagar um terreninho no céu. O remédio de Deus para o homem, o único caminho de Deus para o homem é a justificação pela fé. Somente pela fé em Cristo Jesus. E eu sei que talvez você esteja perguntando, mas o que é a justificação pela fé? É a doutrina da salvação. Hoje nós temos aí 2 caminhos, 2 meios pelo qual o homem pode ser salvo. E na verdade todos nós sabemos que só existe um, a justificação pela fé. Mas as pessoas acham que podem ser justificadas pelas obras. É claro que elas não usam esse termo. Mas a base é justamente isso. Eu vou ser justificado por aquilo que eu faço. Eu vou ser justificado diante de Deus, sabe por quê? Porque eu doei cestas básicas. Eu vou ser justificado diante de Deus porque eu ajudei os pobres. Porque eu fiz boas ações. Porque eu não matei, eu não roubei. Ou seja, eu faço parte desta salvação. Eu sou merecedor. Eu fiz algo para ser salvo. E a Escritura diz que aquele que acha que pode ser salvo por suas obras, ele está condenado. Porque as nossas obras são como trapos de imundície. Não estou dizendo para você não ajudar os outros, para você não contribuir. Em hipótese alguma estou dizendo isso. Aquele que foi justificado por Cristo, ele vai fazer, vai praticar as boas obras. Mas ele não acha que vai ser salvo por conta do seu mérito. Ele faz isso porque ele foi salvo. Não faz isso para ser salvo. A justificação pela fé é aquele camarada que diz, Senhor, Tu derramaste o Teu sangue naquela cruz do Calvário para me lavar de todos os meus pecados. O Senhor veio ao meu encontro, Pai, porque eu não poderia subir até o Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. O Senhor veio me resgatar porque eu não posso ser bom em mim mesmo. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos nos nossos próprios méritos são insuficientes quando se tratam de vida eterna, quando se trata de salvação. E é exatamente isso que Paulo está fazendo. Após ele mostrar que o homem não pode confiar em si mesmo, que ele está completamente perdido, Paulo ele leva o homem para ter um caminho de segurança. Ele leva o homem por um caminho seguro, que é a justificação em Cristo Jesus. E aí eu quero falar apenas uma bênção, e bem rápido, que é a paz com Deus, como Paulo vai dizer aqui. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificado é você ser declarado sem culpa diante de Deus. E isso só acontece por meio da fé em Cristo Jesus. O termo na Bíblia para dizer que nós somos salvos, não existe na Bíblia, eu fui salvo. Você vai ver poucas vezes esta expressão. A expressão mais usada na Bíblia para falar acerca de nós, cristãos, é que nós fomos justificados. Ou seja, nós fomos declarados justos perante o tribunal de Deus.
Por qual meio? Por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Como Paulo diz aqui em sua carta, no Evangelho se revela a justiça de Deus. Por quê? Como vocês têm ouvido eu falar. O homem pecou e ele precisa morrer. E isso aconteceu. Cristo foi moído por conta do meu pecado e do seu pecado. Ou seja, Deus foi justo ao derramar a sua ira sobre o seu filho. Porque ele disse que se o homem pecar, ele deveria morrer. E realmente o homem pecou, então alguém morreu. Cristo morreu em nosso lugar. Então nós recebemos a justiça de Cristo. Por quê? Cristo não pecou. Cristo cumpriu toda a lei de Deus. Então realmente a justiça dele nos foi imputada. E Deus só salva aquele que foi declarado justo, senão a sua ira será descarregada sobre o homem. O homem está em guerra com Deus, justamente por conta de todo o seu pecado. Justamente porque ele é pecador, como Paulo diz aqui, ele era inimigo de Deus. O homem declarou uma guerra ao seu Deus e Deus aceitou e disse: a minha ira está sobre vocês. A maldição não é apenas passar fome ou alguma privação neste mundo, mas a maior maldição é o homem estar perdido, sem rumo, sem sentido e sem propósito. Porque você se lembra, como diz o profeta? Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E perverso ali não é o adúltero, não é o homicida, é o ímpio, é todo aquele que não se prostra diante de Deus, que não se arrependeu dos seus pecados. É isso que Deus está dizendo. Para esses homens não há paz. Eles podem ter dinheiro, eles podem ter sucesso, o mundo pode os aplaudir, mas eles não irão ter paz. Então a maior maldição é justamente essa, sem rumo, sem sentido e sem propósito. Quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis capítulo 4, verso 11 a 13, nós temos um grande exemplo disso. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que eu possa suportar. Você viu a punição? Serás fugitivo e vagarás pela terra. Quantos estão aí? Fugindo e completamente perdidos. Afundados nas drogas, nas bebidas, na perversão sexual. Outros não estão nesse caminho, nesse lado mais escuro, obscuro do pecado, mais tenebroso do pecado, mas eles estão perdidos em uma carreira de sucesso, com muito êxito, com muito dinheiro no bolso e mesmo assim infelizes, sem propósito, sem sentido, sem significado. Ah, isso não existe, pastor. Existe. Quantos homens que possuem inúmeras riquezas e vida desgraçada e infeliz, justamente porque não se dobram diante de Deus. Justamente por conta disso. Todas as falsas religiões, elas prometem paz sem Deus. As falsas religiões são assim. Olha, faça isto e você será feliz, você terá paz. Faça aquilo, siga este caminho e você será feliz. Você não precisa se submeter a Deus. Aí vem o evangélico, moderno, e ele diz a mesma coisa. Ei, Jesus é poderoso, Ele vai resolver todos os seus problemas. Nós vamos fazer aqui uma campanha de 7 dias para restaurar o seu casamento. Nós vamos fazer aqui uma campanha de 7 dias para restaurar a sua vida financeira. Claro, você vai ter que liberar uma verba, né? Porque Deus não trabalha de graça. Eles não falam assim, mas de fato tem que fazer. Aí, olha, vem que nós vamos fazer uma campanha e isso vai acontecer em sua vida. Eles querem Deus, querem bênção de Deus, sem Deus. O que acontece na maioria das vezes? Vem 7 dias, orou pelo casamento, nunca mais volta. Orou por uma bênção, por um trabalho, nunca mais voltam. Eles querem a bênção de Deus sem Deus. Eles querem paz sem Deus, e isso é impossível. Porque Deus já disse isso, para o perverso não há paz. O evangelho de hoje não promete paz com Deus. O evangelho propagado na maior parte das igrejas é paz com o marido, é paz com os filhos, é paz com a esposa, é paz com as pessoas. Eu quero te dizer o seguinte, se você for um cristão genuíno, há uma grande probabilidade de você ter inúmeros problemas, justamente por você ser fiel a Deus. Jesus já disse isso.
olha, os inimigos serão os da própria casa. Muitos se levantarão, pai se levantará contra filho, filho contra pai, por aí vai. Há uma grande probabilidade de você não ter paz com os homens, justamente porque você é fiel a Deus. Porque você serve a Deus da maneira que Ele ordena. É isso que muitos têm prometido. Olha, o Evangelho é a paz com os seus problemas, eles serão resolvidos. Mas isso é falso. Porque se você não estiver bem com Deus, você não estará bem com nada. Se você não estiver em paz com Deus, nada será bom o suficiente para você. Você se lembra Jesus, em meio à tempestade? O que Jesus fazia? Dormia em meio à tempestade. As falsas religiões não podem dar isso. Não. Dormir em meio às tempestades? Em hipótese alguma. Agora, o cristianismo, sim. Quem está bem com Deus, até no meio da tempestade, ele pode ter paz. Até mesmo em meio a inúmeras adversidades. Se você está em paz com Deus, você pode ter paz. Deus pode acalmar o seu coração em meio a tantas tormentas, em meio a inúmeros problemas e em meio a inúmeras dificuldades. Deus pode acalmar o seu coração. Então eu não posso te prometer que você terá paz com os homens. Mas uma coisa é certa, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Paz com Deus é certo. Paz com Deus é certo. O grande problema é que o homem ele acha que ele não deve nada a Deus. O homem acha que ele não transgrediu a lei de Deus. Que ele não pecou contra esse Deus que é santo, santo e santo. Ou seja, ele acha que ele não está em dívida com o Senhor. O homem anda inquieto justamente por conta disso, ele não sabe. Pelo menos ele quer negligenciar que ele tem uma dívida com Deus. Ele está devendo para Deus e o peso que ele sente é o peso da culpa, da dívida que o atormenta. Como disse Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma só vai encontrar sossego em ti. Ou seja, o Senhor nos criou para Ele mesmo. E o homem só irá encontrar paz nele. Só que há uma diferença da paz de Deus e da paz com Deus. Porque é isso que Paulo está dizendo para nós aqui no verso 1, não é? Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. O interessante é que em Filipenses 4:6, Paulo fala da paz de Deus. Ouça o texto. Filipenses 4:6. Não andeis ansioso por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E aí ele diz, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus é justamente para nós enfrentarmos as provações. É você estar mesmo em meio a tantas tormentas e Deus vir e trazer refrigério, acalmar o seu coração, trazer paz ao seu coração. Isso é a paz de Deus. Agora, paz com Deus é o resultado da justificação. A paz com Deus é o resultado da justificação. Ou seja, justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Nós fomos declarados justos diante de Deus e por isso agora nós temos paz. Ou seja, agora Deus não olha mais para você como um inimigo dele. E esta paz não depende de sentimento algum nosso. Nós temos que crer naquilo que Cristo fez. Esta paz com Deus é você saber que um dia você estará com Cristo. E a ira dele não será descarregada sobre você. Não por conta de seus méritos, mas por conta daquilo que Cristo fez. Você foi declarado justo perante Deus. Só tem paz de Deus aquele que está em paz com Deus. Só vai ter a paz de Deus invadindo o seu coração se você estiver em paz com Deus em primeiro lugar. O grande problema das religiões hoje é mais ou menos o seguinte. Um homem chega com uma faca cravada em seu crânio. Só que é um exemplo, é apenas uma ilustração. O homem chega com uma faca cravada em sua cabeça, mas ele alega para o pastor ou para qualquer outra pessoa que ele está com uma dor de cabeça. Mas ele não sabe que há uma faca cravada em seu crânio. E ele reclama de inúmeras dores de cabeça. Uma dor de cabeça muito forte. E aí as religiões, as falsas religiões, dão um remedinho para eles. Dão dipirona para passar aquele probleminha do casamento, do financeiro, da vida financeira. E eles não tratam o real problema.
Eles não olham para aquela pessoa e dizem: ei, o seu problema não é uma leve dor de cabeça, você está com uma faca cravada em sua cabeça. Traduzindo, o seu problema não é conjugal, o seu problema não é financeiro, o seu problema não é emocional. O seu problema é porque você é inimigo de Deus e a ira dele está sobre você. Mas muitos não tratam isso. Eles querem dar apenas um remedinho. Jesus não. O verdadeiro evangelho, ele nos confronta, ele expõe a verdade e arranca a faca da nossa cabeça. Ou seja, mostra o quanto que nós somos depravados e malignos. Só há paz aonde há justiça. Onde a justiça foi satisfeita. O que aconteceu por meio de Cristo Jesus. Isaías 32, verso 17 diz: e o fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. Mateus capítulo 5, verso 6, as bem-aventuranças de Cristo, Cristo disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O que Jesus disse? Felizes os que buscam felicidade? Não. Felizes os que buscam justiça. Então, que mais essa noite eu e você possamos compreender que nós não podemos nos salvar, nós não podemos ser declarados justos perante Deus, se não for por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E a mensagem da justificação pela fé, a mensagem da cruz, só tem sentido, propósito para aqueles que realmente compreendem que são pecadores, depravados e transgrediram a lei de Deus. São esses que levantam toda manhã, levantam suas mãos aos céus e diz: louvado seja Deus, que salvou um miserável pecador como eu. Se não fosse a graça de Deus ter vindo ao meu encontro, eu estaria completamente perdido. E não apenas neste mundo, mas condenado a uma eternidade de sofrimento.